Tá aí, ó, tá chegando. A gente fala das eleições de amanhã. Mais de 2 milhões de eleitores vão às urnas em Mato Grosso para votação em segundo turno das eleições. No estado, nós não teremos segundo turno, mas tem as eleições para presidente da República, que todo mundo tem que votar novamente. A Renata Santos está ao vivo na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Cuiabá, onde hoje de manhã foi realizado o sorteio das urnas que seriam auditadas. Um procedimento padrão para dar mais segurança à votação. Né, Renata? Bom dia para você. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. É isso mesmo, né? Auditoria de votação, antigamente conhecida como auditoria paralela, no caso, né? Para dar essa segurança ao eleitor. Quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o diretor do TRE aqui de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Como que vai funcionar na prática, diretor? Na verdade, foram sorteadas 3 urnas de Mato Grosso, uma obrigatoriamente é da capital e 2, elas são de todo o estado de Mato Grosso. Então foram sorteadas, na verdade, 2 urnas de Cuiabá e uma da 5ª zona eleitoral no município de Nova Mutum. Essas urnas já estão sendo recolhidas para o Tribunal Eleitoral. Elas vão ficar sob supervisão e segurança com transmissão ao vivo por nosso canal da internet, para que as pessoas possam acompanhar, para verificar que não há nenhum tipo de manipulação a essas urnas. São urnas que estavam já nos locais de votação prontas para serem utilizadas na eleição de amanhã e elas vão ficar monitoradas aqui no tribunal. E amanhã cedo começamos o processo de auditoria de votação paralela. Como isso funciona? Alunos de escolas públicas, alunos de universidades votaram em cédulas de papel. E aí vão se pegar esses votos em cédulas e registrar esses votos na urna eletrônica no domingo da eleição, como se fosse lembrando que é uma urna original pronta para votação. E depois, ao final da eleição, será contados os votos em cédulas e emitido o resultado do boletim de urna e do voto eletrônico, para verificar se isso bate. Isso sempre bateu, tanto no primeiro turno quanto em todas as eleições e no Brasil inteiro. E no caso, a gente também pode falar, aproveitando a ocasião, para falar das fake news, né, diretor? No primeiro turno, circularam muitos vídeos na internet, vídeos falando que tinha fraudes nas urnas e etc, né? Muita coisa que nesse segundo turno pode ser evitada, né? Sim, mentiras em eleições sempre existiram. A diferença é que agora o poder das redes sociais faz com que uma mentira que surja no Nordeste chegue em Cuiabá em menos de minutos. Nós tivemos, por exemplo, na eleição passada, boletins de urna emitidos no Japão, ou seja, porque a urna termina às 17 horas no horário local. Quando são 17 horas no Japão, aqui são 5 da manhã. Ou seja, muita gente pegando a informação verdadeira, que é a eleição no Japão, e aí dizendo que fraude, a eleição nem começou em Mato Grosso e já tem boletim de urna. Ou seja, a rapidez com que a rede social dissemina a informação é que nos preocupa muito. Por quê? Porque uma mentira contada em outro lugar do país, ela chega em Cuiabá como se tivesse acontecido aqui, e a gente tem que dar explicações sobre um assunto que não nos cabe. Mas é importante lembrar que isso é considerada denúncia, no caso, a denúncia que é registrada no Ministério Público, no caso, né? Sim, as pessoas às vezes queriam registrar denúncias contra a urna eletrônica e o faziam nas redes sociais. Ora, isso não é denúncia. Você quer denunciar, você tem os meios corretos de fazê-lo. Você pode procurar o Ministério Público Federal, você pode procurar a Polícia Federal, ou se você preferir, pode vir na ouvidoria do tribunal, que pode ser contactado tanto pela internet quanto por telefone, 0800 647 8191, ou pessoalmente aqui na Casa da Democracia. É importante dizer que esses são os meios corretos de você denunciar. Denunciar em rede social não é denúncia. Você está simplesmente querendo fazer um atentado contra a democracia ao não tentar investigar uma coisa que você supostamente entende que é fraude. A gente tem pergunta da Marina nos estúdios, pode fazer pra gente, Marina. É bem lembrada essa questão da denúncia aí, daqui a pouquinho a gente repete esse telefone inclusive. Bom dia, diretor, vamos colocar primeiro a primeira pergunta aqui, ó. Bom dia, dúvida. Como é segundo turno presidencial, quem trabalha viajando pode votar em qualquer lugar, pois é nacional? Não é bem assim, né, diretor? Infelizmente não. Você só pode votar na sessão eleitoral que você está cadastrado para votar. Acontece que nós tivemos o voto em trânsito, que era possível no caso de candidato a presidente, mas só se você tivesse feito uma informação ao tribunal até o dia 23 de agosto, dizendo onde você estaria no segundo turno. Então, se você sabia que você estaria em São Paulo, por exemplo, bastaria ter procurado o tribunal até o dia 23 de agosto, que nós faríamos uma transferência temporária para que você pudesse votar no município de São Paulo, por exemplo. Mas quem não fez, infelizmente agora, só tem uma opção de justificar o seu voto. Para isso, procure uma sessão eleitoral de votação mesmo, entre na fila como
como se fosse votar, com o seu título em mãos, e aí quando chegar no momento de votar, você vai dizer ao mesário, olha, eu não vim votar, eu vim justificar meu voto e apresente seu título de eleitor. É importante lembrar que o eleitor que venha votar mesmo, ele não precisa do título de eleitor, porque na sessão eleitoral já tem a relação de eleitores. Só que onde você vai justificar, você obrigatoriamente tem que levar o título de eleitor, porque o mesário da cidade onde você vai estar não sabe o número do seu título. Se você não levar o título a uma sessão, você não vai conseguir justificar o seu voto. Além disso, a justificativa pode ser feita pela internet também, no site do TRE ou do TSE. Só que aí, nesse caso, você tem que juntar uma documentação comprobatória da sua situação de afastamento. Por exemplo, você tem que mostrar a passagem que você demonstra que você estava fora da sua cidade naquele dia da eleição. Tá certo, diretor. Muito obrigada pela sua participação. É com você, Marina. Tá bom, Renata, fica aí, aguenta um pouquinho os pontos que tem mais perguntas chegando. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais com o diretor, tá bom? Obrigada por enquanto.